Saudações a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Saudações a você que está online nos acompanhando. Que Deus também abençoe a vida de cada um de vocês e seus familiares. Nós estamos aqui, irmãos, meditando sobre resoluções da igreja. Domingo passado, obrigado, irmão, nós avançamos, falamos muita coisa com base no texto de Tiago, naquela carta dele. No retrasado nós praticamente foi uma introdução para esse conteúdo, onde nós abordamos os dons de Cristo, que se nos serviu de introdução. E hoje, irmãos, eu quero convidá-los a abrir em 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui nós encontramos mais 3 mensagens, 3 respostas da igreja. A igreja, irmãos, quero dizer para todos vocês e todos os que estão online, que a igreja ela tem resposta para esse mundo. A igreja não é ignorante. Pelo contrário, a igreja ela é abençoada por Deus e ela é porta-voz de Deus para esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Você é porta-voz de Deus para esse mundo? Graças a Deus que somos. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 ao 16. Abra aí, meu irmão. A passagem aqui da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-se a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós temos recebido o Espírito do mundo, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém.
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Essa é uma resposta maravilhosa da igreja para esse mundo. Aqui nós temos uma poderosa resposta da igreja para esse mundo. Nós vivemos, amados irmãos, em um mundo mergulhado na alienação total de Deus. O mundo vive mergulhado nessa alienação. Alienação do Evangelho de Cristo, alienação da verdade da salvação e alienação da condenação eterna. Você já viu o peixe ver água? Quem aqui já viu o peixe ver água? Peixe não vê água. Assim é o mundo. O mundo está inserido no mundanismo. O mundo está inserido no pecado, na iniquidade. E assim ele não consegue discernir o pecado. Assim como o peixe não consegue discernir a água. Então eles estão assim, alienados. O pecado os afasta de Deus. O pecado os impede de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim caminha a humanidade, como diz um trecho de uma das canções do mundo. Mesmo que a graça comum, conhecida por todos nós, traga um senso religioso aos seres humanos, essa graça não os leva ao encontro da plenitude da palavra da fé que a igreja prega. A palavra da fé que a igreja prega está em Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo faz menção sobre a palavra da fé que a igreja prega. Ele vai dizer: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra da fé que pregamos, ela não é conhecida por esse mundo, porque esse mundo vive alienado das coisas de Deus, e a graça comum não os leva a isso. Produz um senso religioso nas pessoas, em algumas delas, mas não é capaz de levá-los à plenitude da palavra da fé que nós pregamos. Somente pela graça salvadora, através da palavra pregada, atuando ambas em unidade, graça e palavra, é que as pessoas vão ter uma produção de fé em seus corações, como no mesmo capítulo de Romanos, Paulo vai dizer: ora, a fé surge pelo ouvir, ou seja, pela audição, o escutar a palavra de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus não é revelação natural, a palavra de Deus é revelação especial. Portanto, ela não está atrelada à graça comum, mas está atrelada à graça salvadora. Quem está entendendo, irmãos? Então, somente pela graça salvadora, através da palavra pregada, que as pessoas conseguem chegar à integração, que é o contrário de alienação. Elas passam a se integrar das verdades espirituais. Elas passam a ter uma conexão com o verdadeiro Deus e, consequentemente, com a vida eterna. Glória a Deus. A religiosidade natural, porque lembrando que o termo religiosidade, ela tem que ter um segundo termo para que a palavra religiosidade possa ter uma definição positiva ou negativa. Porque se você usar o termo só religiosidade, você não está dizendo que é uma situação negativa. Isso foi uma invencionice criada pelos desigrejados. Mas religiosidade à luz da Bíblia é adoração a Deus, é piedade, amém? É devoção a Deus.
Mas a religiosidade natural, ou seja, ela não é sobrenatural, ela não vem do alto, mas vem da própria mente humana. Essa religiosidade natural, e por si só ela é falsa, ela tem uma falsa espiritualidade, ela jamais levará esse mundo a uma desalienação. Ora, vivemos num mundo alienado, total das coisas de Deus. E a religiosidade natural, ela não é capaz de desalienar as pessoas, porque ela não vem do alto, ela vem da terra. Como eu preguei domingo, parafraseando com o desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. Qual foi o Deus que acendeu o fogo? A religião sobrenatural é aquela que acende o fogo. O próprio Deus acende o fogo. E a religião natural é aquela que o homem é que tem que acender. O homem é que tem que buscar, o homem é que tem que conseguir conquistar a sua salvação com muito sacrifício e com muitas obras de caridade. A religião sobrenatural, aquela que vem do alto, é ela que acende o fogo. É ela que traz salvação para você. E somente ela pode trazer uma desalienação das pessoas. Porém, a religiosidade natural, que por si só ela produz uma falsa espiritualidade, ela não é capaz de trazer desalienação ao mundo alienado. Toda a espiritualidade religiosa, toda a espiritualidade e toda a religiosidade natural que está fora do evangelho, Paulo chama ela de outro evangelho. Paulo chama de anátema. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Portanto, está debaixo de uma sentença de condenação, porque ela para nada presta. É ilusão, é perca de tempo. Somente através da graça salvadora, somente através do Deus Todo-Poderoso, somente de algo vindo de Deus para você, é que faz você se desalienar e se voltar e ter conhecimento de Deus, entendimento sobre o pecado. Peixe não vê água. Peixe não vê água. Pecador que vive no mundo, ele não vê pecado, ele não tem capacidade de discernir o pecado. Somente aquele pecador que foi tocado pela graça de Deus, aí ele discerne o pecado, aí ele teme a Deus, aí ele teme o pecado, aí ele se afasta do pecado. Mas aquele que vive mergulhado nesse mundo de pecado, que não tem condição de discernir a mão direita da mão esquerda, que não tem condição de discernir o pecado, o mundo que está ao seu redor, o sistema mundano e carnal, ele não tem condição de se desalienar. Somente por meio da religião sobrenatural, de um agir que vem do alto. Nem mesmo a prática da fé do Antigo Testamento, que se for praticada hoje, ela não vai resultar em alguma reversão do quadro incrédulo e perverso que o mundo vive hoje. Nem mesmo uma religiosidade pautada naquela prescrição de Moisés vai levar o homem a se desalienar. Por quê, pastor? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vindo Cristo, irmãos, as coisas do Velho Testamento se tornaram transitórias e passageiras. Cristo é aquele pelo qual todas as coisas que foram conduzidas no Velho Testamento apontavam para Ele. Uma vez que Ele chegou, uma vez que Ele andou entre nós, uma vez que Ele se manifestou, anula-se o transitório
e estabelece aquele que se revela, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está entendendo, irmãos? O que temos é um mundo perdido. Essa é a realidade. Temos um mundo perdido, com pessoas mortas espiritualmente falando, andando segundo o curso desse mundo, segundo Satanás, o príncipe da potestade do ar, como diz o apóstolo Paulo, e segundo os desejos da carne e dos pensamentos. Você vai encontrar todas essas definições e todo esse enquadramento da situação do homem do mundo, do homem natural, do homem carnal, em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3. Lá em Efésios capítulo 2, 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai explicar como ele estava e como os irmãos endereçados ali, os pessoal de Éfeso, também estavam, mas eles, Paulo e os receptores da mensagem de Paulo, estavam sem ter conhecido a misericórdia, a bondade e a graça de Deus. Antes deles terem essa bênção de receberem a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, eles também assim andavam. Você vai perceber no capítulo 2, a partir do verso 1, que ele vai dizer, ele se inclui, nós andávamos assim, nós vivíamos assim, mas Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia, nos resgatou, nos salvou, pela graça sois salvos, e nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus, louvado seja o seu santo nome. Em que a religiosidade natural, a falsa espiritualidade, irmãos, ela nada pode fazer perante esses fatos que o apóstolo Paulo, ele vai pontuando em Efésios capítulo 2. Um homem morto espiritualmente, andando segundo o curso desse mundo, segundo Satanás, nos desejos da carne e dos pensamentos. Esse homem, nessa situação na qual nós também estávamos, e fomos alcançados pela misericórdia de Deus, a religiosidade natural, aquela que provém aqui da terra, ela não pode fazer com que o homem saia dessa condição. O pior, tem muitas delas, irmãos, vocês sabem disso. Tem muitas delas que favorecem, olha só, irmãos, favorecem o sistema mundano. Elas mesmo apoiam esse sistema mundano. Elas mesmo apoiam a ação de Satanás. Elas mesmo contribuem para que as pessoas continuem cegas, mortas espiritualmente, e que elas fiquem andando segundo os desejos da carne e dos pensamentos. Então, assim, isso posto para todos nós aqui, isso colocado, aí vem a pergunta: o que a Igreja de Cristo tem como resposta para esse mundo? O que a Igreja de Cristo tem como resposta para esse mundo? Agora eu convido você para deixar a sua Bíblia aberta na passagem que nós lemos. Vá para o versículo 4 e 5. Amém? Versículos 4 e 5. Então, primeiro, a igreja, ela tem como resposta para esse mundo alienado de Deus e das coisas de Deus, ela tem como resposta o seguinte: o experimento do poder divino. Amém? Nós, eu e você, irmãos, o povo de Deus em todas as igrejas locais espalhadas pelo mundo inteiro, ela tem como resposta para esse mundo alienado o experimento do poder de Deus.
a pregação da igreja, seja falada ou cantada, seja escrita, seja ilustrada, seja dramatizada em filmes, em peças, a mensagem da igreja tem que conduzir as pessoas a um experimento do poder divino. Isso nós percebemos e concluímos quando lemos os versículos 4 e 5, quando Paulo diz: minha linguagem, ou seja, minha forma de se comunicar com o mundo, minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, que consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? O que é que Paulo está falando aqui? A gente poderia entrar aqui nos milagres, né? Mas a gente sabe que o maior dos milagres da igreja não é abrir a vista dos cegos, não é fazer o surdo ouvir, não é fazer o deficiente andar, ou que alguém está doente seja curado. Nós jamais deixaremos de orar. Tem alguém enfermo? Oremos, vamos orar. Está alguém aflito? Ore. Mas a igreja, ela precisa ter uma palavra em que cause transformação nas pessoas. Glória a Deus, irmãos. E como é que ela causa transformação nas pessoas? Quando você não usa e não se foca em sabedoria humana, mas no poder de Deus, que é a transformação da pessoa. Vou prosseguir aqui. A igreja não tem argumento inteligente para apresentar a esse mundo. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. A igreja não precisa de argumentos inteligentes para apresentar para esse mundo. Por quê, pastor? Porque um argumento inteligente, ele vai ficar à mercê de outros argumentos que dessa mesma natureza, e aí vai ficar nesse ciclo sem fim. Se viver de argumentos, a base da igreja for de argumentos inteligentes, de sabedoria humana, um argumento sempre vai pedir outro, e vai pedir outro, e isso não acaba nunca. Vai ficar sempre à mercê de uma nova argumentação inteligente. Porém a igreja, ela não tem a sua dinâmica, a sua capacidade de desalienar as pessoas desse mundo, não em cima disso, porque o mundo vive embevecido em sabedoria humana, irmãos. Então não vai causar efeito nenhum no ser humano, de mudança, de desalienação. Portanto, Paulo, ele desfecha na sua palavra aqui, nos versículos 4 e 5, que vai ser pelo poder do Espírito Santo que a nossa sociedade, que este mundo vai se desalienar. Isso precisa ser demonstrado. Como assim, pastor? Com provas. Tipo, as pessoas olharem para você, as pessoas olharem para nós e dizer assim: rapaz, houve mudança na vida dessas pessoas. Eu percebo que essas pessoas são diferentes de nós. Quem está entendendo, irmãos? Essa demonstração, porque não é meu poder, não é a minha piedade, não é a minha bondade que faz isso, mas é o poder de Deus que me transforma. E as pessoas ficam admiradas. Olha só, fulano, que fazia isso, que fazia aquilo, que era assim, e agora é uma pessoa reta.
é um pai de família, é uma dona de casa, é um trabalhador, é uma pessoa de uma palavra só, é uma pessoa que honra seus compromissos, é uma pessoa que não anda com conta empendurada por aí, enganando as pessoas, é uma pessoa, e aí a pessoa tem um monte de coisa boa a dizer a seu respeito, mas não por seu mérito, mas porque o poder de Deus foi constatado que mudou aquela pessoa, porque aos olhos dos vizinhos, dos amigos, aquela pessoa jamais sairia daquela situação. Portanto, a resposta da igreja para esse mundo não é em cima de argumentos filosóficos e argumentos de sabedoria humana que vai trazer um impacto para esse mundo, uma desalienação para esse mundo, mas é uma palavra, uma linguagem, uma comunicação debaixo do poder de Deus e com demonstração. Está vendo aqui essa pessoa era assim, 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 essa pessoa foi transformada. Não é uma demonstração de riqueza, como algumas igrejas neopentecostais fazem. Isso aí também é um tiro no pé. Isso não desaliena as pessoas. Isso alimenta a cobiça das pessoas, o amor pela riqueza nas pessoas. Trazer uma pessoa que tinha uma condição assim, 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 e agora é um empresário, uma pessoa rica, esse tipo de demonstração não desaliena as pessoas, pelo contrário, faz elas ficarem cada vez mais viciadas nisso, no amor ao dinheiro, na luta para que seja uma pessoa de sucesso. E a igreja, a sua mensagem não é para sucesso, a igreja é uma mensagem para você morar no céu. A igreja tem uma mensagem para que você se pareça com Jesus Cristo, que você se identifique com Cristo, que você negue-se a si mesmo. Portanto, não é a apresentação de mudanças econômicas na sua vida, mas uma mudança espiritual e moral na sua vida. Glória a Deus, irmãos. A igreja, ela tem uma palavra no poder de transformação. A igreja tem um poder na palavra transformadora, que transforma o pecador, que desaliena as pessoas de forma que todos percebem, de forma que todos conseguem perceber: você tem um comportamento diferente. Não precisa me dizer, você é crente. Se você nunca, alguém fez essa afirmação para você, meu irmão, procure se ajustar à igreja. Procure se alinhar com essa pregação que Deus está falando com você essa noite. Porque tem que promover esse impacto. Poder esse que não é qualificado por conhecimento filosófico ou teológico, mas esse poder, ele é qualificado por um milagre maravilhoso que a Bíblia chama de 3 coisas. A Bíblia chama de novo nascimento, a Bíblia chama de nova criatura e a Bíblia chama de regeneração. É esse o milagre. É esse poder que Paulo está falando aqui, que a sua linguagem, a sua pregação não consistiam em passar informações e sabedoria para as pessoas, não, mas o poder do Espírito com demonstração, como Jesus fez. Jesus entrou em contato com várias pessoas, e os escribas e fariseus tinham esse contato com essas mesmas pessoas, mas olha as diferenças dessas pessoas quando tinham contato com Jesus, para que quando tinham contato com os escribas e os fariseus, elas continuavam sendo as mesmas pessoas. Mas quando, porém, elas tinham contato com Jesus, as pessoas se perguntavam: essa daí não é Maria Madalena? Oh, glória! Não era aquela mulher da vida, endemoniada? O que foi que aconteceu com essa mulher? Aleluia!
ela conheceu um homem chamado Yeshua. Estão todos chamando ele de rabino. Oh, glória a Deus. Isso de alguma forma causou inveja nos fariseus. E aí foi daí que Jesus começou a traçar o seu caminho para a cruz. Mas louvado, exaltado seja o seu santo nome. Eu estou citando só um exemplo aqui, Maria Madalena, mas quantos e quantas pessoas foram e serão transformadas quando a verdadeira mensagem limpa, pura do Evangelho de Jesus é pregada? Quantas? Esse é o poder de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui, onde nós temos que nos basear. A gente não deve se basear que a pessoa está gostando da pregação. A gente não deve se basear que a pessoa gosta de assistir nossos cultos, online ou presencial. A gente não deve se basear porque a pessoa ela é simpática com os crentes. Não. A gente tem que se basear que aquela pessoa está chorando e arrependida de seus pecados. A gente deve se focar quando aquela pessoa está dizendo assim: o que eu devo fazer para ser batizado? Amém? Ou como aconteceu no dia de Pentecostes: varões, o que temos que fazer para sermos salvos? E aí Pedro diz: sejam batizados, arrependam-se e sejam batizados. Ou como aquele carcereiro: o que devo fazer? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Então é esse poder que restaura, que salva, que perdoa o pecador e traz o homem alienado e depravado para um momento de desalienação e um momento de santificação perante Deus. Essa é a pregação, cantada, falada, escrita, dramatizada. Essa deve ser a pregação. Essa é a resposta da igreja. A resposta da igreja para esse mundo que eu mencionei aqui na introdução deve ser uma resposta em que a igreja tem sim uma resposta. Ela tem o experimento do poder de Deus através da palavra pregada e através da demonstração disso nas vidas, nos seus pares, no seu meio, no seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, o que a igreja tem ainda de resposta a mais, pastor? Para esse mundo alienado, para esse mundo que vive segundo o curso dele, segundo os principados e a potestade do ar, que é o Satanás, segundo os desejos e os pensamentos do coração, mortos espiritualmente. Qual a outra resposta que Deus tem, que a igreja tem para esse mundo? Qual a outra resolução que ela tem? A entrega da sabedoria divina. Glória a Deus. Paulo ele anula a sabedoria humana nos versículos 4 e 5. Porém, nos versículos 6 ao 12, ele enaltece a sabedoria de Deus, provinda de Jesus Cristo, que vem lá do alto, que não vem da terra, que não vem do homem, mas vem de Deus. E é a igreja que tem essa sabedoria. Glória a Deus. Diga comigo: eu tenho a sabedoria de Deus para ser compartilhada com esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva tinha essa sabedoria para compartilhar, e nós não deixamos de ser a continuidade da igreja primitiva. Se você continuar o texto, Paulo vai dizer: na verdade falamos de sabedoria, verso 6, entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta terra, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto. De quem ele está falando aqui, irmãos? De Jesus e tudo que orbita ele.
de Jesus, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa terra compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Não é verdade, irmãos? Não teriam crucificado. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. A igreja tem essa revelação com ela. Você tem, meu irmão. Nós temos. Só basta que nós venhamos nos aprofundarmos nessa sabedoria de Deus, para que nós possamos compartilhar. Glória a Deus. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Ele faz um comparativo com o nosso Espírito, que o nosso Espírito conhece a nós mesmos. Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus conhece a Deus profundamente, e nesse relacionamento que a gente tem com o Espírito de Deus, nós temos o conhecimento de Deus, a sabedoria do alto. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus. Eu e você, irmãos, preste bem atenção, só compreendemos as coisas de Deus por causa do Espírito de Deus que está em nós. Porque a palavra que foi pregada a nós, foi pregada debaixo do poder de Deus, e esse poder de Deus transformou a mim, e transformou você, e tem poder de transformar qualquer pessoa que ouvir a palavra, o querigma, a proclamação do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. A igreja primitiva tinha sua sabedoria focada primeiro no querigma, na comunicação, no anunciamento da palavra, com a demonstração de poder. E ela fazia isso como? De forma plena? Não, de forma básica. Nós não precisamos, irmãos, ter uma formação teológica para comunicar o querigma. Não precisamos, porque ela está recheada do poder de Deus. E é o poder de Deus que vai persuadir o pecador. Não é você, não é a sua sabedoria, mas é a sabedoria que vem lá do alto. E aí essa primeira parte do querigma é a anunciação da básica do Evangelho ao mundo. Mas Paulo revela aqui, porém, que aos que se convertem, aos que são transformados por esse poder da mensagem pregada por ele, essas pessoas são chamadas pelo apóstolo Paulo de maduras. Amém? É assim que está na minha tradução, não sei como está na sua. E aí a essas pessoas era apresentado não mais o querigma, a essas pessoas era apresentado o didaquê, ou seja, que nós temos a derivação no nosso meio como didática, de ensino. O ensinamento vem após a palavra anunciada, e aquele que ouviu se converte. Amém? Então a igreja tem para esse mundo a entrega da sabedoria divina. A igreja tem a capacidade de entregar a sabedoria divina. Mas tem um porém aqui: é preciso que as pessoas primeiramente venham experimentar o novo nascimento. Experimentar debaixo do poder da palavra pregada a conversão das suas vidas. Você já percebeu que quando a gente vai ensinar a Bíblia para as pessoas que não se converteram, é uma perca de tempo?
as pessoas ficam orgulhosas, as pessoas ficam se achando que sabem mais do que os outros. Esse é um dos primeiros sinais que aquela pessoa não passou pelo querigma. É um furão. Ela não se converteu. E aí está recebendo conhecimento, ensinamento da igreja. E aí, como ele não se converteu, ele não tem estrutura para lidar com aquilo. Aí ele vai se envolvendo com orgulho, com a soberba, com a natureza dele de pecador. Não tem capacidade, nem armazenamento, nem estrutura para armazenar aquilo que a igreja tem para entregar. E aí ele acaba como que explodindo. Jesus não disse que vinho novo em odres velho, ele se rompe? Então é isso que Paulo quer dizer aqui, ó. Ele vai dizer: na verdade falamos na sabedoria entre os que são maduros. Nós falamos de sabedoria, mas sabedoria entre os que são maduros, e não é uma sabedoria deste mundo, é uma sabedoria concernente às coisas do céu, das coisas de Deus, da palavra que veio do céu, a Bíblia Sagrada. Uma explicação mais aprofundada dos fatos que já tinham sido anunciados. Essa parte era dedicada apenas aos que tinham sido tocados pelo poder divino, provocado pelo querigma, sendo assim transformados e, portanto, aptos para o ensinamento, aptos para serem ministrados, aptos para serem doutrinados. Então, se você percebe pessoas que a doutrina é passada e elas, em vez de terem mais humildade, mais quebrantamento, mais simplicidade, mas tem ao contrário disso, é porque essas pessoas ainda não passaram pelo poder divino. E aí estão recebendo sabedoria entregue pela igreja, mas não tem estrutura para receber, não tem base para receber. E muitos deles até não piram, porque não tem estrutura para receber. Para receber tem que nascer de novo. Observe que o Nicodemos, que era um homem sábio, irmãos, sábio, mestre da lei, na região ali, naquela região de Jesus ali, ele era o cara. E ele foi à noite falar com Jesus, né? E Jesus fez só algumas colocações para ele das coisas do alto, ele voou, irmãos. Ele, como é que é? Eu tenho que nascer de novo, porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe. Aí Jesus olha assim para ele: se você é mestre em Israel, eu estou falando das coisas espirituais, fazendo comparativos com as terrenas, você não está entendendo? Avalie se eu falar somente das coisas espirituais. Os irmãos estão me entendendo? A pessoa não tem estrutura. Para ter essa estrutura, você tem que se tornar odre novo, para receber vinho novo. Remendo novo em pano velho serve, irmão? Pérolas ser jogada aos porcos serve? Não serve. Tem que ser nova criatura, tem que se converter para ser doutrinado pela igreja. E em último lugar, a igreja tem como resposta para esse mundo a chave do entendimento. Amém, irmãos? Quem tem a chave do entendimento não é a filosofia, não é a psicologia, não é a engenharia, não é a medicina, mas, como diziam os antigos, a rainha de todos os conhecimentos é a teologia. Glória a Deus. Quem tem a chave do entendimento é a igreja. E a teologia, não atualmente que a coisa está bagunçada, mas a teologia, ela nasce da igreja. Ela surgiu pela igreja, principalmente pelos pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Aí os apóstolos morreram e eles continuaram nas igrejas, muitos deles liderando igrejas.
1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Vamos terminar. Também falamos dessas coisas, ou seja, do assunto que ele está aqui explanando, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural, aí ele vai dizer aqui, ele dá a sentença. Não tem como. O homem natural não aceita. Não é nem que ele não entende, não. Ele não aceita de cara, ele já não aceita. O homem natural. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são o quê? Absurdas. E não pode entendê-las, a mente dele está fechada. Precisa da chave. E quem tem a chave? Eu e você, irmão. Eu e você, nós temos a chave. Que você faz assim, ó. Aí abre. Oh, glória a Deus. Mas eu digo a você, só funciona se o cabo se converter. Se não se converter, pode passar a chave não sei quantas vezes que não roda não. Tem que se converter, certo? Não pode entendê-las, pois são compreendidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Esse ninguém, o Paulo está aqui generalizando, ele está aqui concordando que aquelas pessoas que não nasceram de novo, aquelas pessoas que são homens naturais, pessoas naturais, elas também não vão entender o que você fala. É isso que ele está dizendo. É como se ele estivesse falando uma outra coisa, uma outra língua. Quando você fala das coisas concernentes ao reino dos céus, espirituais, profundas, para uma pessoa que não se converteu, elas não entendem o que você está falando. É por isso que Paulo diz assim, ó, ao passo que essa pessoa, o homem espiritual, ele não é compreendido por ninguém. Esse ninguém está dentro do contexto das pessoas que são naturais. Glória a Deus. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele tem a resposta para que as pessoas possam ter o conhecimento da mente de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. Toda vez que você se identifica com Jesus e procura ser como Jesus e pensar como Jesus, toda vez que você busca o novo nascimento, a conversão na sua vida, você vai entender a palavra de Deus. Você vai entender, a chave da igreja vai abrir para você. A chave do entendimento vai abrir. A igreja tem a chave do entendimento. Então, para a compreensão das coisas espirituais, a igreja de Cristo possui a chave. E essa chave só é entregue a uma pessoa transformada, ou melhor, ela só funciona, ela só gira para abrir numa pessoa transformada pelo poder divino, que ocorre por meio do querigma, da pregação do evangelho. Uma pessoa dominada pela alma, porque essa é a tradução mais original. Quando Paulo diz natural, homem natural, ele está querendo dizer a pessoa que é dominada pela alma. O seu espírito está morto. Espiritualmente as pessoas estão mortas. E só funciona alma e corpo. Corpo fica fantoche da alma. E a alma ela é escrava do pecado e das vontades. E as suas vontades sempre são inclinadas para o mal. Então esse é o homem natural. Então ele, nessa condição, a chave que a igreja tem para abrir o entendimento não funciona se ele não se tornar em um homem espiritual. E só se torna um homem espiritual através da conversão, do novo nascimento.
jamais vai compreender as coisas de Deus e assuntos que orbitam o Filho de Deus, jamais. Nunca vão compreender porque a natureza humana não transformada pelo poder divino não consegue entender as coisas relacionadas com o Espírito de Deus. Então, conclusão, a resposta da igreja para esse mundo está em experimentar o poder divino. Amém? A igreja tem que dizer: experimente você. Eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, eu vou te apresentar o Evangelho, mas você precisa experimentar. Amém, irmãos? Não tem como você levar uma pessoa para o céu. Tem como você trazer o céu para essa pessoa, para que ela experimente, para que ela prove ela mesma. Aí quando ela provar, glória a Deus, ela será transformada também. Glória a Deus. Então, a conclusão que temos é que a resposta da igreja para esse mundo é: experimente o poder divino. E como eu digo isso? Ou cantando, ou pregando, ou escrevendo. Eu digo isso para as pessoas. Ou através de uma apresentação teatral, um filme, eu estou apresentando. Claro que todas essas alternativas dentro da mensagem do Evangelho. Quando eu faço isso, eu estou levando essas pessoas a experimentar, a conhecer. E eu tenho que demonstrar isso na minha vida. Amém? Aprofundar na sabedoria divina. A igreja tem que levar as pessoas a se aprofundar na sabedoria divina. Mas isso só pode ocorrer se a primeira coisa acontecer. Você já viu você plantar, jogar água aqui? Vai nascer alguma coisa se eu ficar jogando água aqui todo dia? Não tem, o chão aqui não está preparado. Não tem semente. Por mais que o chão seja preparado, mas se não tiver semente, não nasce nada. Você pode dar aulas e mais aulas para um incrédulo, ele não vai se converter. Porque a aula, o didaquê, é para os maduros. É para os que já se converteram. Você tem que pregar o poder do Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa é a resposta da igreja para esse mundo alienado. E a igreja dizer para as pessoas: seja transformado. Se transforme. Eu vi um irmãozinho, a irmã Sueli testemunhou esse dia. A gente vinha saindo do supermercado e o irmãozinho foi usado por Deus. É um irmãozinho que a gente conhece há um tempo. Ele é um evangelista, irmão, aqui da Assembleia de Deus Tempo Central. Ele está sempre lá na pracinha pregando. Pacote de folheto, se você não achar com ele, eu aposto que você não tem nem perigo dele não ter. E aí ele me embarrou ali na entrada e disse: irmão, você sabe que a coisa pior que existe na lavoura é a largata. Qual é o fazendeiro, qual é o agricultor que gosta de largata? Não é verdade? A largata come o alface, a largata come a maçã, a largata come o milho, desgraça a lavoura. Assim somos nós. Nós éramos largatas, só destruindo as coisas, só servindo ao diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas quando a gente vira a borboleta, quando a gente entra no casulo e passa por aquele processo de transformação, a borboleta ela não é hostil às plantações. O contrário, elas são capazes de disseminar os pólen das flores e fazer multiplicar sobre o jardim da tua casa, das plantações e de tudo que tem. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Deus faz com você, assim Deus faz com a gente. Somos largados, vivemos rastejando, fazendo a vontade do diabo, escravo do pecado. Mas se a gente entrar no casulo de Deus, entrar no plano de Deus, entrar nos propósitos de Deus na nossa vida, nós vamos sair dali uma outra criatura.
uma criatura que não consome, que não destrói, uma criatura que transforma esse mundo. A igreja de Cristo tem um poder sobre as portas do inferno. Mateus 16, 18, Jesus falou isso. O ser humano alienado de Deus se perderá pelo caminho da sua vida, mas se ele se voltar para a mensagem transformadora da igreja, que é a sua primeira anunciação, que é o querigma, com certeza achará paz para a sua alma, achará descanso para a sua alma, porque a alma humana luta e luta para ter sentido para a sua vida e para conseguir uma espécie de redenção. E Jesus diz claramente que não é por aí. Ele diz que é por Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansado de quê, pastor? Cansado de lutar, cansado de tentar ser justo e não consegue ser. Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso descanso, Cristo é a nossa paz, Cristo é o nosso descanso, porque as obras dele me colocam no céu e não as minhas. Enfim, terá a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer sua palavra e também de conhecer o mundo vindouro que Deus reservou somente para aqueles que creem. Amém? Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Eu convido você que está online a orar. Faça uma oração. Entregue a sua vida a Jesus. Tem uma canção das crianças, né? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer. Jesus disse: olhai para as crianças, vejam, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E se vocês não se tornarem como elas, não poderão entrar neles. Precisamos fazer coisas simples. Leia a Bíblia, faça uma oração. Você ouviu, você leu, você folheou a Bíblia comigo. Vamos orar agora para o seu crescimento, amém? Senhor Jesus, nessa hora invocamos o teu poderoso nome, que está acima de todo nome no céu e na terra, que tem o poder de transformar o mais vil pecador, o mais miserável, o mais desmantelado dessa terra, que tem poder de fazer aquela pessoa desonrosa, aquela pessoa, Senhor, que traz prejuízo para a sociedade, em ser uma pessoa que traz benefício, de deixar de ser uma largata que sai comendo e estragando tudo para ser uma outra criatura. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entregamos nessa hora essa mensagem, que essa mensagem venha tocar no coração de nossos ouvintes, que nós não venhamos ser apenas como um homem que olha para o espelho e depois, quando sai dali, não se lembra mais das suas feições. Que nós possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Que nós possamos, ó Deus, aplicar a tua palavra. Que essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos visitando, nos assistindo, ela venha, Senhor, em nome de Jesus, conhecer e experimentar o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida. Que nossas palavras, Senhor, não seja apenas algo falado,
mas algo que tem um efeito, ó Deus, que não somos nós que produzimos, mas o Teu Espírito Santo. O poder não está no pregador, mas na mensagem, quando ele entrega de maneira fiel a palavra. E esse poder transforma aquele coração que está aberto, aquele coração que crê, aquele coração que está sensível, aquele coração que se volta. Então eu te peço por esses corações, os corações quebrantados, os corações sensíveis, os corações abertos. Senhor, entra nesse coração, purifica essa alma, Senhor. Liberta este homem, esta mulher, ó Pai, que está nos ouvindo, e faz dessa pessoa, Senhor, uma nova criatura, Senhor. Te pedimos pela Tua igreja, reveste a Tua igreja dessas autoridades, nas quais nós pregamos aqui há 3 domingos. Reveste a Tua igreja dessas autoridades, ó Pai, dos dons, do poder, da capacidade que ela tem, Senhor. Reveste a Tua igreja, Senhor, para que ela possa, Senhor, ser viva e atuante em nossa sociedade, em nossa família, em nossos lares, no meio deste mundo, Senhor. Possamos, ó Deus, trazer luz, sal, para que o mundo não venha se corromper, Pai. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, e que essa mensagem, ela seja aguada, ela venha ser adubada pelo Teu Espírito Santo em cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem diz amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Jonas. Amém, glória a Deus. Que nós possamos dar continuidade ao nosso culto, amém? Que o culto ele continua quando nós chegarmos em casa, amanhã nos nossos empregos, no nosso trabalho, no trânsito, em todo lugar, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós queremos, Pai, te servir, Deus, verdadeiramente, Pai. Não queremos, Pai, apenas ser falsos religiosos, Deus. Pai, não queremos, Pai, apenas, Pai, proclamar, Pai, da boca para fora, Deus. Mas nós queremos, Pai, aplicar, Pai, cada palavra, Deus. Nós queremos fazer o Senhor ser experimentado, Deus. Nós queremos, Deus, fazer, Pai, que as pessoas olhem para nós, Pai, e enxerguem, Pai, o Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, Deus. Pai, porque o Senhor, Pai, nos enche, Pai, porque o Senhor é fonte de vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos transbordar, Deus, esse Teu amor, Deus, aonde nós estivermos, Deus, ao nosso próximo, Deus, ao nosso vizinho, Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, Deus, cada vez mais, Deus, Pai, que nós possamos, Pai, agir, Deus, com misericórdia, Pai, cada vez mais, Deus, que nós possamos ser tardios, Deus, ao falar, Deus, mas que as nossas ações, Pai, gritem, Deus, o Teu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te oro, Pai, que nossa semana, Deus, possa ser abençoada, Deus, e que nós consigamos, Pai, olhar para o pecado, Deus, e possamos fugir, Pai, ter nojo, Pai, dele, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome, Pai, seja santificado na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Tenhamos uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Boa semana para todos. Levante suas mãos aos céus. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. E assim que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, a presença, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, hoje até o dia da sua vinda. E aqueles que esperam o Senhor Jesus digam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Dê a paz do Senhor, seu irmão, e boa semana para todos.